E aí, pessoal, hoje eu vim aqui nesse vídeo falar um pouco sobre essa HQ aqui da editora Panini Comics, né, da Disney, O Império Gelado, uma história do Mickey escrita pelo roteirista e desenhista italiano, o Cast. Esse vídeo aqui vai ser um breve review, a gente pode dizer assim, né, onde eu vou dizer o que eu achei desta história aqui, desta edição da Panini, né, sobre essa história do Mickey, sobre essa edição aqui. Enquanto eu mostro um pouco sobre a revista em si, né? Sobre a arte e sobre o encadernamento da Panini. Tá, não vou dar spoilers, tá? Não vou estragar a história de ninguém. É só um breve review mostrando ela aqui, dizendo o que eu acho sobre ela e o que eu acho sobre as histórias do cast. Bom, primeiramente, sobre a edição da Panini, você vê que ela é um formato bem grande, né? Bem maior do que qualquer tipo de bem maior do que a média das histórias da Disney. É esse formato, é sobre o selo Graphic Disney, né? Que a Panini que lança num formato assim, bem grande, bem bonito, que é bem comum para esse tipo de revista em quadrinhos da Disney. E a arte do desenho, ela é bem bonita mesmo, né? Você vê que tem uma profundidade. As cores, né? São muito bonitas. Essa neve aqui, essas montanhas, tem essa neve caindo, assim, é muito bonito mesmo, as cores, é um tipo de realismo, né, esses personagens bem grandes, colorido na frente, muito bonito, é capa dura, né, como vocês podem ver, atrás, assim, é bonito, vou ler um breve, aqui o resumo, a sinopse, aliás, né, que atrás, ó, suspense, intriga e fascinantes referências científicas e mitológicas dão um tom desta graphic Disney. Mickey, viajando em férias na companhia de Atomino Bip Bip e do antiquário Nathaniel Ragnatelli, acabam se envolvendo numa trama político-militar que o leva ao sombrio reino de Gelônia, revelando um complô para dominar o mundo. Bom, a edição é bem boa, como você pode ver. A reclamação que eu quero fazer aqui é uma reclamação sobre a própria Amazon, né? Essa revista eu comprei na Amazon e, como já aconteceu com outras vezes em que eu fiz compras na Amazon, ela veio com amassados aqui, ó. Como você pode ver aqui, tem amassados na ponta aqui, ó. Não é nada assim que estrague, né? Mas é um amassado meio feio, assim, nas revistas, né? Até porque é uma edição de luxo, capa dura, que você paga e espera que tenha um bom atendimento. Mas não é a primeira vez que isso acontece em compras da Amazon. Eu não sei por quê. Eles... é frequente a vir amassados em revistas, em quadrinhos capa dura que você compra na Amazon, né? Isso é uma falha grave que, assim, na distribuição em danificar os produtos, assim. Deixa eu mostrar por dentro aqui. Bom, enquanto eu vou dando uma amostra por dentro, eu vou falar um pouco sobre a história, sobre o roteirista. Ah, como você pode ver, né, olha que bonito aqui quando abre. Essa história do cast aqui, o cast, ele é um dos melhores, né, roteiristas de quadrinhos Disney atualmente. Ele é um italiano, muito conhecido por quem lê esse tipo de quadrinhos. E nessa história aqui, nessa edição que tem em torno de 100 páginas, né? É apenas uma história, como você pode ver, de torno de 100 páginas, onde o cast, ele costuma contar histórias que se pode classificar como blockbusters. Como assim? Ele pega o Mickey, né? E cria vários, assim, e cria uma história, e geralmente nesse tipo de história ele envolve ameaças globais, né? Do Mickey tendo que salvar o mundo inteiro de alguma ameaça, numa história, assim, cheia de reviravoltas, de sequências de ação diretas, de vários personagens secundários, muitos que o próprio cast cria para para a história específica, onde ele faz críticas sociais, referências políticas, históricas, mitológicas, modernas e cria um enredo assim muito complexo, né? Muito complexo, mais complexo que a grande maioria das histórias em quadrinhos Disney. E assim, uma baita história desse tipo que daria muito bem para fazer um filme de animação, um filme da. Daria muito bem pra fazer um ótimo filme Pixar, por exemplo, um filme de animação bem bom. E parece mesmo que, infelizmente, as histórias em quadrinhos Disney não têm, né, adaptações pro cinema, mas muitas delas dariam ótimas adaptações. Essa é uma delas aqui. E quem não conhecesse os quadrinhos Disney, diria até que que ele escreveu pensando numa adaptação, né? Porque, de certa forma, lembra muito é muito cinematográfica, digamos assim, as histórias. Ele parece muito um blockbuster de animação, assim, um blockbuster Pixar, assim, é muito parecido mesmo, lembra muito. São histórias cinematográficas que dariam pra fazer um filme de animação. Claro que o cast, ele tem
histórias menores, né? Ele escreve histórias de, às vezes até de 10 páginas, de 30 páginas também, mas ocasionalmente mas frequentemente, né, ele escreve sagas, histórias bem grandes, como essa, né? Que tem em torno de 100 páginas, e é como eu disse, e ela é cinematográfica, né? Como se fosse um blockbuster animado, assim, envolvendo tramas globais, diversos personagens secundários novos, críticas sociais, reviravoltas, várias sequências de ação intensa, ah, várias, assim, referências históricas, mitológicas, críticas sociais e essa é exatamente o tipo de história que é contar nessa história. Uma história muito boa, aliás, vou dizer, muito divertida, quem conhece o cast sabe. Então, pra quem gosta tanto pra quem nunca leu nada Disney, quanto pra quem já gosta, é uma ótima história do Mickey, uma baita assim, aventura nesse estilo blockbuster que eu contei, que tem todos esses elementos que eu contei, envolvendo todas as quesitos de uma boa história, daria fazer uma bela animação dessa história em questão, assim. Como você pode ver a arte, que a arte é bacana, né? Tipo, não tem nada assim demais que posso dizer assim sobre a arte, na minha opinião, mas é uma arte assim, bacana, né? Cumpre com o propósito, os desenhos são bacanas, cumpre com o seu propósito. E sobre a história, falar mais sobre a história, você vê que, assim como acontece em muitos blockbusters, né, que o cast faz, a impressão que passa até é como se ah, a história funcionasse, né? Essas grandes histórias, mesmo se o Mickey não fosse o protagonista, essa é a impressão que eu tenho, né? Porque ao contrário das histórias dos patos, né? Dos patos, do Pato Donald, de Tio Patinhas, especialmente aquelas de Karl Barks e Dom Rosa, que apelam muito para a caracterização do personagem, né? Para os aspectos psicológicos, as camadas do personagem muito importante. As grandes histórias do Mickey, como essas aqui do cast, frequentemente, tipo, não elas geralmente não são necessariamente focadas na personalidade do Mickey, né? Porque o Mickey do cast, ele é legal, assim, ele é um personagem, ele é um... O cast retrata ele como um homem comum, digamos assim, né? Um homem comum, como qualquer um que que é facilmente assim, identificável, né? Ele não é aquele Mickey extremamente perfeito, certinho de algumas histórias. Ele é uma pessoa comum, não é nenhum gênio, mas é inteligente, é esperto, né? Assim como identificável, mas ele não é tipo nenhum personagem assim, extremamente complexo, com camadas, ou que ele em si tem é o foco da história, como muitas vezes é os personagens da família Pato, né? Que se apoia muito e é muito importante para histórias os personagens. O Mickey, ele é mais do pano de fundo, assim, de um cidadão comum, onde o cast usa ele como um cidadão comum para criar enredos cinematográficos e grandes aventuras, como se fosse uma pessoa qualquer que tivesse se envolvido em um grande rolo, assim, envolvendo muitas pessoas, e poderia ser qualquer um no lugar do Mickey em questão, né? E esse tipo de história funciona bem, né? Ele é essa representação de como se fosse qualquer ser humano comum, como se fosse nós mesmos, que tivessem caído em algum grande rolo, envolvendo alguma grande história. Ele é um blockbuster de ação, né? Com um ótimo roteiro, muito mais complexo que a maioria das histórias Disney, muito divertida, tem drama, tem uma sequência, até algumas sequências um pouco melancólicas, né? Que mais adultas, assim, difícil de ver em quadrinhos Disney. Tem personagens secundários bastante interessantes mesmo. O cast cria bem mais profundo que a média dos personagens de quadrinhos Disney, mais profundo até mesmo que alguns personagens famosos, né? Por exemplo, tem personagens femininos dos quadrinhos Disney muitas vezes não são muito interessantes, né? Por exemplo, Minnie e Margarida não são personagens interessantes, são personagens bem rasos. Mas os personagens secundários que o cast cria são muitos dos quais aqui pra essa história em questão, assim como ele faz em outras, são bastante interessantes. E aqui tem personagens assim. Você vê esse personagem que o Atomino Bip Bip, né? Ele é literalmente um átomo que foi ampliado bilhões de vezes. Ele é um personagem bem curioso e interessante, tá? Pra que eu acho ele interessante. O conceito dele é interessante. Ele é um personagem criativo, que é um átomo que um cientista louco ah, ampliou. Isso é de uma história do Romano Scarpa, né? Ele surgiu numa história do Romano Scarpa e ele foi pouco utilizado por outros autores, mas um deles que utilizou é o Cast, né? Que se inspira muito no Scarpa, tanto em termos de roteiro quanto de arte, né? A arte dele é muito... é totalmente inspirado no traço final, né? Que o Romano Scarpa desenhava mais no seu final da sua vida, de... no seu período de trabalho. E ele resgata esse personagem do Scarpa, ao mesmo tempo cria novos personagens secundários e utiliza bem. Então fica aí a recomendação para todo mundo
quem gosta de uma boa história em quadrinhos, tanto quem gosta de Disney quanto quem não gosta, como eu disse, lembra muito, podia muito bem ser daria uma ótima animação Pixar, uma ótima animação blockbuster. É engraçada, tem drama, tem romance também na história, tem romance, tem questões assim, tem a sequência de ação, tem reviravoltas, e é uma história muito mais complexa que a maioria das histórias Disney. Então eu espero que vocês tenham gostado. O Cast é um dos melhores escritores Disney em quadrinhos, né? Que escreve as tramas mais elaboradas e interessantes. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. E isso é o que eu achei do quadrinho. Um quadrinho bem legal, uma história bacana do Mickey, para quem quer conhecer o estilo de história assim, daria uma animação bem boa. Eu acho que eu falei o que eu tinha para falar do vídeo. O Atomino Bibi é um personagem interessante, eu acho legal ele. Leia outras histórias do Cast, do Mickey, ver o que você acha. Uma baita história de aventura, assim. Pra quem gosta de filmes de animação também vai gostar dessa história. Porque é uma história boa mesmo. A escrita é divertida, tanto para crianças quanto para adultos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Se inscreva no canal, se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal que é importante, vai me ajudar. Deixe o seu like. E muito obrigado, meus amigos, por assistirem esse vídeo.